Olá, boa noite. Inspirado aqui pela biografia de Mandela, né? Inspirado aqui por esta autobiografia e este sorriso de Nelson Mandela, né? Este herói do século XX. Eu vou ler o segundo artigo da Constituição, dos princípios fundamentais, o segundo artigo da nossa Constituição, da Constituição Brasileira, de 5 de outubro de 1988, a lei máxima do país. Com licença. Dos princípios fundamentais, artigo 2, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E eu pergunto a você que mora aqui em Vitorino Freire, aqui existe um legislativo independente? O poder legislativo aqui é de fato independente? O poder legislativo é a Câmara de Vereadores, são os vereadores. Eles são independentes, pelo que você sabe, pelo que você ouve falar na cidade, você escuta, você que mora em Vitorino. O legislativo aqui de Vitorino, ele é independente, como diz a Constituição, ou ele obedece cegamente o executivo? Ou ele obedece cegamente o grupo político que comanda Vitorino na atual gestão? O que você acha? O que você sente? O que você sabe? O que você acredita? São 3 poderes. O executivo é onde trabalha o prefeito, seus secretários. O judiciário é o fórum onde trabalha os juízes. E o legislativo, Câmara de Vereadores, o Parlamento Mirim. Eu pergunto a vocês, o Parlamento Mirim, os vereadores são independentes ou eles obedecem o executivo? Vou contar para vocês um fato. Eu estive recentemente na Câmara de Vereadores, numa sessão histórica, no dia 9 de dezembro de 2025. Estava assim de gente lá na galeria e fora, na calçada, na rua principal da Câmara de Vereadores, em uma rua adjacente, tinha muita gente. Porque nesse dia, 9 de dezembro de 2025, o prefeito, a gestão, o prefeito municipal, o senhor prefeito, encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para reformular um plano de cargos e carreira dos servidores de Vitorino Freire que estão ligados à educação, os vigias, as zeladoras, os digitadores, os professores. Então, o executivo, o poder executivo, encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para reformular, para modificar o plano de cargos e carreiras dos servidores municipais de Vitorino que estão ligados à educação. Por este motivo, os servidores se fizeram presente, compareceram em peso à Câmara de Vereadores e ocuparam a galeria. E eles estavam lá para dizer que não queriam que aquele plano fosse aprovado, como foi aprovado. Eles estiveram lá e eu estive e eu vi o povo vaiando os vereadores. Insatisfeito. Depois o povo saiu da galeria, deixou a galeria. Existe lá uma divisão onde ficam os vereadores separados e tem uma galeria onde fica o povo. As pessoas ficam sentadas ou em pé. Estava assim, cheio de gente. Depois que o povo vaiou por alguns minutos, a maioria servidores públicos municipais, eles saíram e deixaram a galeria vazia e os senhores vereadores ficaram sozinhos lá no plenário, votando e votaram. Não ouviram o povo, mesmo o povo falando alto, vaiando, eles não ouviram e nem viram. Mas ouviram o executivo, mas viram o executivo, escutaram o executivo.
O ano todinho de 2025, 13 vereadores em Vitorino compõem o legislativo, todos 13 da base do governo, da gestão, do senhor prefeito, do grupo político que comanda a política aqui em Vitorino, todos os 13. Aí no dia daquela sessão histórica teve um que se rebelou, vamos dizer assim, e aí ele votou contra. Era um de um lado e 12 do outro. Os 12 vereadores votaram e aprovaram o novo plano de cargos e carreiras dos servidores relacionado à educação. Tá? E é porque eles não ouviram o povo, não ouviram os servidores, eles foram eleitos com o voto desses mesmos servidores. Mas é porque também, deixa eu trazer um fato aqui, existem uns 4 vereadores ou 5 que além de serem vereadores, são simultaneamente professores. O quê? Além de ser vereador, ele é funcionário público, servidor público de duas formas, como professor do município e como vereador. Tá? Mas os vereadores que não são professores têm a mãe. A mãe, não estou xingando não. Conheço vereador que a mãe é professora. Conheço vereador que não é professor, mas a esposa dele é professora. Tá? Mas nem mesmo assim eles escutaram o povo. Então o legislativo aqui, o legislativo mirim, não é independente. Não é independente. Como postulou Montesquieu no livro O Espírito das Leis, e nem como está grafado e garantido aqui na nossa Constituição. Então aqui em Vitorino não existe os 3 poderes independentes, existe só 2. O executivo e o executivo, que é o prefeito, forte, malhado, porque ele absorveu o legislativo, a prefeitura. O executivo é o prefeito e secretários, o grupo político que comanda a política em Vitorino. Ele está malhado, fortão, como um tamanduá bandeira, com aquelas unhas enormes, como um polvo, aquele animal do mar que tem muitos braços. E aí abraçou o parlamento mirim, os vereadores, a Câmara, tá? E aí o poder legislativo aqui não é independente. Tem só o executivo, fortão, malhado, e tem o judiciário. Só tem 2 poderes aqui em Vitorino Freire. Só 2 poderes. E este fato que acontece aqui em Vitorino Freire chama a atenção? Chama. Porque o ano todinho de 2025, dos 13 vereadores, todos 13 era da base. Era do grupo político dominante. Agora está mais ou menos com um mês que tem um que é da oposição. Mas este fato, que é comum, que está aqui em Vitorino, que a gente vê todo dia, todos os munícipes veem, sabem, escutam, é fato público e notório, deve acontecer em outras cidades do Brasil, principalmente no Nordeste. Aqui no Nordeste a gente se contentou, a gente acostumou a se contentar com pouco. Na região sul e sudeste não é assim, é diferente. Os serviços públicos ofertados pelos entes federativos, pelos municípios, pelos estados, é de melhor qualidade. Mas aqui em Vitorino Freire e na maioria das cidades do Nordeste, a gente se contentou, se contenta com pouco, com o mínimo. Daqui uns dias nem mais o mínimo vai ter. Então vamos acordar, Vitorino Freire. Vamos acordar, vitorinense. Vamos cuidar do que é nosso. Finalizando, o poder é nosso, a Constituição diz isso, o poder é nosso. Mas mais do que o poder é nosso, que é o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes. Então, quando tem um deputado federal, quando tem um prefeito, quando tem um vereador, o poder não é dele não, ele é só representante, tá? Ele é só representante. O secretário do prefeito, ele é só representante. Tá? O prefeito delegou um poder para ele, para aquele secretário, através de uma portaria. Tá? Mas ele é servidor público. Ele não é dono do poder. Mas vou finalizar agora. O poder é nosso, mas mais do que o poder é nosso, que diz a Constituição, o dinheiro é nosso. O dinheiro público, os bilhões que são gastos neste país, na educação, na saúde, no saneamento básico, na segurança, e mal gastos, a maioria das vezes, tá? É nosso, é do povo brasileiro, vamos acordar.
e cuidar do que é nosso. Assim como você cuida dos seus filhos, da sua família, da sua casa, da sua roça, da sua fazenda, do seu comércio. Assim como você cuida da sua saúde, da sua higiene pessoal, da sua roupa, da sua esposa, dos seus filhos. O marido, o homem e a mulher se juntam e cuidam dos filhos, das crianças. Vamos cuidar do que é nosso, do poder que é nosso, o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque atrás desses três poderes, que é um só, que é o poder público, tem o dinheiro, e o dinheiro é nosso, para nos dar qualidade de vida. Vamos acordar, meu povo, vamos acordar, munícipes viturinenses. O poder é nosso, o dinheiro é nosso. Forte abraço a todos, você está no canal Um Novo Iluminismo. Tchau!